O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, sábado, dia tradicionalmente dedicado à Virgem Maria, nossa mãe, eu gostaria de aproveitar a ocasião, já que este evangelho é um evangelho conhecido nosso e por esses dias nós refletimos a respeito desse mistério, eu gostaria de hoje então fazer ocasião de refletir a respeito de um filho de Nossa Senhora, de um jovem filho de Nossa Senhora, que hoje vai ser beatificado. Hoje em Assis, às 10h30 da manhã aqui do Brasil, Carlo Acutis, que será o bem-aventurado Carlo Acutis. Quem foi, meus santos, esse jovem? Este menino, este rapazinho, foi um instrumento da graça de Deus. Deus que já desde pequenino o transformou. E o transformou como? Foi por meio de uma família muito santa e muito católica. Foi por meio de uma formação excelente que ele teve desde pequenininho. Não, foi por meio daquele mestre espiritual que habita nos nossos corações. Por isso que ao celebrar, ao fazer memória, ao recordar a vida deste que será beatificado logo mais, deve despertar nos nossos corações um desejo de imitação. Sempre que nós nos recordamos de um santo, nós não recordamos a vida de um santo por mera curiosidade, isto é, eu quero conhecer a vida deste santo. Não, nós queremos conhecer a vida deste santo para ver como Deus o santificou, para ver como ele se deixou santificar e para tirar algo para a nossa vida, para que isso aconteça também conosco, para que essa obra de santificação aconteça também conosco e para que nós peçamos a intercessão dele, para que nós também sejamos santos, para que nós também amemos Jesus como ele amou, porque a alegria de um santo é que nós amemos Jesus, é que haja muitos amigos de Deus no céu. Então, meus irmãos, nós neste dia dedicado a Nossa Senhora, nós queremos invocar o Espírito Santo pela poderosa intercessão dela, da nossa mãe, para que nós também possamos ser santos, para que o exemplo e a intercessão deste, sobre quem iremos refletir um curto tempo, para que o exemplo e a intercessão dele, com a ação do Espírito Santo, produza frutos de santidade, nos mova também, nos mova interiormente, para que o seu exemplo e a sua intercessão sejam eficazes na nossa vida. Pois bem, então quem foi este rapaz que o corpo incorrupto está exposto lá em Assis e que será beatificado? Quem foi este rapaz, Carlo Acutis? Ele nasceu em Londres porque os seus pais lá estavam por motivo de trabalho, mas logo depois voltou para a sua pátria de origem, a Itália. Foram morar em Milão. Sua mãe, Antônia,
não era uma mulher religiosa, nem de tradição religiosa. Ela mesma diz que, daquilo que ela se lembra, ela foi à missa. Ela deve ter participado da missa no seu batismo, na sua primeira comunhão, na sua crisma e no seu casamento. Quer dizer, se ela esteve presente, foi nesses dias. Quer dizer, não era católica, mas não vivia de verdade a sua fé. O seu pai, André, né, que se pronuncia em italiano, né, André. Seu pai também tinha uma família católica, teve uma aproximação um pouquinho maior com a igreja, mas também logo depois a abandonou e se afastou. Então foi num lar cristão de nome, mas não de fato, que este menino nasceu. E com mais ou menos 4 anos de idade, esse menino começa a se interessar pelas coisas de Deus. Interessante, né, que existem almas escolhidas, mas Deus sempre escolhe uns em proveito dos outros, de todos. Então, quer dizer, que alegria nós podermos olhar para um jovem num mundo em que, infelizmente, tantos jovens se esquecem de Deus, ver um jovem que amou a Deus com todo o seu coração. Pois bem, então aquele menino com mais ou menos 4 anos de idade, ele começa a se interessar intensamente pelas coisas de Deus, talvez, provavelmente, pela influência da sua babá, uma polonesa, que era cristã, que era católica, e deveria ter falado alguma coisinha, mas imagine, nós estamos falando aqui de uma criança de 4 anos de idade, quer dizer, não é que aquela babá fez muita coisa, mas nosso Senhor espera apenas uma brechinha para fazer sua obra. E aquele menino então, com 4 anos de idade, começou a se interessar pelas coisas de Deus, e começou a fazer perguntas à mãe, perguntas estas que a mãe não sabia responder, e a mãe então procura um sacerdote em Bolonha, que a ajude a responder aquelas perguntas daquele menino de 4 anos de idade. O sacerdote responde, mas sabendo muito bem que as perguntas não parariam por aí, disse à mãe: olha, mãe, é bom que a senhora comece a estudar, para que a senhora saiba responder às perguntas que vão brotar do coração dele. Aqui, meus santos, né, os pais, né, pai e mãe aqui presentes, os pais, pai e mãe que acompanham pelas redes sociais, ter essa consciência de que é importante vocês conhecerem a fé. Não é pegar a criança e jogar lá na catequese e pronto, mas de você, por caridade, de você conhecer a fé, para que você possa responder aos questionamentos dos seus filhos, e até mesmo suscitar o interesse pelas coisas do céu, interesse este que no caso de Carlo Acutis foi suscitado, provavelmente, o instrumento humano, provavelmente foi aquela babá, mas que nem todo mundo vai ter um instrumento assim, precisa ser o próprio pai e a própria mãe a ser esse instrumento de Deus, a despertar o desejo de Deus, o interesse pelas coisas de Deus, o interesse do céu, porque senão o seu filho vai se interessar simplesmente pelas coisas mundanas, porque neste sentido o mundo é muito competente, o mundo está muito empenhado em perder a alma do seu filho, e em direcionar o coração do seu filho para as coisas meramente mundanas, e depois que com elas ele estiver acostumado e a elas tiver entregue o coração, ele direcionará a criança para as coisas pecaminosas, primeiro para as coisas bobinhas, mas meramente mundanas, depois para as coisas danosas da alma. Então não é aqui ser radical,
não é ser carola, mas, meus santos, nós precisamos ser católicos e parecer católicos. As nossas casas precisam ser católicas e parecer católicas. Parece católicas com o crucifixo, com a imagem de Nossa Senhora em um lugar digno. Parecer católica, porque nem todo tipo de programa ali se assiste. Por quê? Porque isso vai de alguma maneira incutindo nos seus filhos o que? A minha casa é um lugar diferente, nós somos cristãos, porque infelizmente ele vai para a escola, mesmo aquelas que se dizem católicas, e eles veem um ambiente pagão. Eles saem com os amigos e eles estão em contato com meninos e moças pagãos, mundanos. Eles vão para a praça, eles vão para o shopping e creem em Deus Pai Todo-Poderoso. É um ambiente pagão, porque as pessoas se vestem, se comportam, as vitrines, tudo isso expressa uma realidade pagã. Então precisa na sua casa, vendo o pai e a mãe, vendo neles este exemplo cristão. Então é importante. Você diz: padre, mas eu comecei errado. Vamos lá, vamos trocar o pneu do carro andando. Vamos então mudar. A partir de agora, o seu filho já tem 12 anos, 13 anos, 14 anos, vamos lá. O caso também de Carla Cutis, a mãe começou também, digamos, o serviço, quando o filho, ele primeiro despertou para as coisas espirituais. Pois bem, então ela foi a Bolonha, recebeu este conselho do sacerdote, e ela começou então a estudar para poder responder às interrogações do filho, e ela vai dizer depois que aquilo foi o caminho da conversão dela, da salvação dela, isto é, para ajudar o filho, ela acabou por fim sendo ajudada. E aí o processo começou por causa da família do pai. Eles foram a Bolonha, foram a Pompeia, visitar o santuário de Nossa Senhora do Rosário em Pompeia. Ali o menino, que pequenininho, já queria se consagrar a Nossa Senhora, porque ele sabia que quando nós nos colocamos sob a proteção da Virgem Maria, imagine como é que uma criança pode ter esse tino espiritual. Isso não era uma realidade humana, não provinha de uma inteligência meramente humana, porque é muito fino espiritualmente. Então o menino compreendia que isso agradava a Deus, que ser consagrado à Virgem Maria agradava a Deus, que ser consagrado à Virgem Maria era estar, digamos, numa torre forte, protegida. O ajudava a ser santo, o ajudava a fazer a vontade de Deus. Afinal de contas, ela é aquela que nos diz constantemente: fazei tudo o que Ele vos disser. E não apenas nos diz exteriormente, mas nos ajuda interiormente com a sua intercessão. Nos ajuda interiormente, alcançando-nos o Espírito Santo, para que nós tenhamos a força de fazer sempre tudo o que Ele, Jesus, nos disser. E Carlo Acutis, então, aquele menino já consagrado a Nossa Senhora, que começou então a rezar o terço, ele já depois grandinho, né? Porque um menino que morreu tão cedo, morreu com 15 anos, falar ele já grande é forte, né? Quando é que um menino com 15 anos já é grande? Então, vamos colocar aqui um diminutivo, já grandinho, isto é, com os seus 13 anos, 12, 13 anos, ele já falava, né, que ele conseguia permanecer em oração, tanto do seu terço como das suas orações pessoais, sem distração. Imagine, muitas vezes,
nós temos dificuldade de estar sem inquietações, sem distrações na oração. E ele que diz, ele tinha um padre que o acompanhava, porque era um menino que se via que tinha algo especial de Deus, então tinha que ter um sacerdote que o acompanhasse. E ele dizia, escrevia, mas ele se encontrava com o seu sacerdote e dizia que bom, graças a Deus, eu já consigo rezar sem distração, sem inquietação interior. Então, se você, meu santinho, percebe que a sua oração é tão distraída, que a sua oração é tão inquieta, que você é tão disperso nas suas orações, peça a intercessão deste menino que hoje vai ser beatificado. Peça a intercessão dele e da Virgem Maria para que você tenha o dom da oração. Geralmente, quando as meninas vêm com um véu pedindo para ser abençoado, uma graça que eu sempre peço quando eu abençoo o véu é o dom da oração, do recolhimento, que ao colocar aquele véu, ela tem a graça de se recolher. Mas é claro, esta graça não é apenas para as meninas, e não apenas para as meninas que usam o véu, mas para todos nós. Pedir a Deus, e hoje de uma maneira especial, a Virgem Maria e a Carlo Acutis, a graça dessa interioridade, deste silêncio interior, para que a nossa oração seja profunda, para que a nossa oração seja eficaz. Mas é claro, meu santo, não fique esperando, isto é, já que isso aconteça imediatamente. Pode ser que Deus lhe conceda esta graça já imediatamente, mas enquanto isso ainda não acontecer, mesmo na inquietação, mesmo na agonia, na luta, continue a sua oração, porque a pior oração é aquela que não é feita. Então, mesmo agitada, mesmo com perturbações interiores, ofereça a Deus aquela oração de luta e de agonia, como quem disse: meu Senhor, eu queria tanto te oferecer uma oração mais piedosa, uma oração mais íntima, uma oração mais bonita, mas misericórdia, meu Deus, é só isso o que eu tenho para te oferecer. E quem ama o feio, bonito lhe parece. Deus vai acolher com alegria aquela oraçãozinha tão feia e tão agitada que nós temos para lhe oferecer. Então, não desanimemos, não desanime se você percebe agitação no seu coração, mas saiba, isto não é ainda oração, aquela oração que Deus quer conceder a você. Então tenha em foco, tenha como meta aquilo que é oração, isto é, aquele encontro íntimo com Deus que alimenta a sua alma. Não estou aqui falando de sentimentos, de realidades sensíveis, mas de um encontro da alma com Deus. Deus que se encontra e Deus que acalma, Deus que silencia as paixões da minha alma e me fala interiormente. Então você pode dizer: mas padre, mas eu não tenho ninguém que me fale isso, que me fale a respeito disso, que me instrua a respeito dessas coisas. Meu santinho, é por isso que eu disse que essa missa, eu até usei a expressão, vinde Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão da Virgem Maria. Nós estamos suplicando o Espírito Santo, porque Ele é o nosso mestre interior, porque pode ser que você não tenha condições de ter uma formação espiritual, mas o seu mestre interior, se você estiver em estado de graça, por isso que nós temos aqui, graças a Deus, todos os dias confissões, para que você possa estar em estado de graça. Se você estiver em estado de graça, o seu mestre tem um acesso livre, o seu mestre interior, o Espírito Santo, tem acesso livre ao seu coração, e Ele mesmo instruirá você, e o seu mestre interior vai dar a você uma tal clareza
de modo que quando você ouvir algo espiritual, você imediatamente compreenderá a verdade daquelas palavras e aproveitará espiritualmente. Porque às vezes você lê a palavra de Deus e não compreende. Você ouve uma pregação, uma homilia, e aquilo não surte fruto. Por quê? Porque você não está com o coração preparado. Mas se você estiver em estado de graça, você está com todos os meios necessários para começar a frutificar. Então tenha confiança na misericórdia de Deus e seja humilde o suficiente para perseverar na busca deste mesmo Deus. Confiança e humildade. Em estado de graça, confiança e humildade, sabendo que Deus quer nos dar, quando eu falei que nós estamos suplicando o Espírito Santo para que Ele nos guie, para que Ele nos catequize, para que Ele seja o nosso mestre interior, Deus quer nos dar. Vou aqui parafrasear São Tiago no capítulo 1, versículo 5, São Tiago diz assim: pedi a sabedoria que Deus concede a todos que o pedem. Nós podemos, sem medo de errar, nós podemos dizer: pedi o Espírito Santo, que Deus concede àqueles que o pedem, mas pedi com confiança, de quem sabe que Deus, São Tiago, capítulo 1, versículo 5 ao 6, sabendo que Deus quer conceder, mas peça com confiança. Pois, muito bem, voltemos aqui então para o nosso Carlo Acutis. Então aquele menino vai crescendo cada vez mais na intimidade com Deus, no amor a Deus, e é óbvio então de que ele vai querer o ápice da vida cristã, o ápice da vida católica. E qual é o ápice da vida católica? É receber Jesus na Eucaristia. Nós, meus santos, estamos tão acostumados com isso, que nós não nos espantamos com a graça de podermos receber Deus. Nós estamos recebendo Deus inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. E aquele menino então, com 7 anos, começa a dizer ao pai e à mãe que ele quer receber Jesus. E não era ainda a idade da catequese então, naquele período lá. E ele pedindo para receber Jesus, de modo que na sua santa perseverança, ele alcança a liberação para receber de uma maneira reservada, para não chamar a atenção, uma criança tão pequena recebendo Jesus na Eucaristia. Ele recebe Jesus e a partir daqui, meus santos, ele deslancha espiritualmente. Ele quer participar da missa todos os dias. Porque é claro, meus santos, se nós cremos que é Jesus, corpo, sangue, alma e divindade, como não querer recebê-lo todos os dias? Ora, se você, eu sempre uso esse exemplo financeiro, porque infelizmente o mundo é muito idólatra do dinheiro. Então, pois bem, se na igreja todos aqueles que viessem à missa recebessem 10 mil reais, eu não tenho dúvidas que todos os dias não haveria lugar nos bancos dessa igreja de pessoas querendo participar da missa. Por quê? Porque todo aquele que participar receberá 10 mil reais e haveria devotos para bater com pau, como se diz, de missa diária, porque a cada missa 10 mil reais eu recebo. Ora, o que nós recebemos é infinitamente maior do que 10 mil reais, misericórdia. Só que nós não cremos suficientemente. Então aqui, meus santos, digo também para aqueles que acompanham pelas redes sociais. Ora, você quer acompanhar pelas redes sociais porque você se sente ligado a esta paróquia e de alguma maneira gosta e tem sido um alimento espiritual para você? Glória a Deus, continue, sem problema, mas procure participar da Eucaristia, pelo menos aos domingos, pelo menos, porque eu já ouvi de pessoas,
sem impedimento nenhum, mas que elas estão participando das missas apenas e tão somente pelas redes sociais. Eu digo, e como você se confessa? E como você comunga? Como você recebe Jesus? Como assim? Percebe? Quer dizer, é falta de fé na Eucaristia. Então, se você gosta de acompanhar, ótimo, graças a Deus, mas você precisa comungar, você precisa receber Jesus na Eucaristia. E se você precisa se confessar, você precisa ir à igreja. Ah, mas eu tenho medo de morrer. Você vai morrer, mais cedo ou mais tarde. E para também de exagero, né? Que não é tudo isso. Que se fosse assim, estava todo mundo morto aqui nessa igreja, que pandemia tem aqui, tem em todo o Brasil, e que não é nada, tudo isso. Vamos nos cuidar, vamos nos precaver, mas para de exagero, que o diabo está usando disso para afastar você da Eucaristia, está usando isso para afastar você da confissão, está usando isso para afastar você da comunidade. Ora, você deixa de receber o seu dinheiro, ou deixa de ir ao médico se você precisar, você vai, com todo medo. E por que não vem à igreja? Pelo amor de Deus. Então, cuidado. O amor à Eucaristia, a fé na Eucaristia. Então, pedir a Jesus, meu Deus, me dá esta fé. Porque quando você tiver uma fé verdadeira, esta fé moverá. Essa fé vai modificar algo em você. E naquele menino foi uma modificação extraordinária. Ele queria ir todos os dias. E os pais não tinham condições de levá-lo todos os dias à missa. Só que ele tinha um empregado. Lembra que eu falei que eles, nem sei se eu falei, mas a família dele era de posses, tinha razoáveis posses. Então ele tinha, dentre outros funcionários da casa, da família, ele tinha um funcionário, um indiano de religião hindu, da casta sacerdotal, porque existem várias castas no hinduísmo. Então ele era de uma casta privilegiada, que era servo, que trabalhava na casa dos Akutes. E ele era mais ou menos 10 anos mais velho do que o menino. Então ele o acompanhava à missa quando os pais não podiam. E é claro, meu santo, que o menino tinha alma missionária, que não há como amar Jesus e não falar a respeito de Jesus. E ele começou a catequizar aquele hindu, a falar da Eucaristia, da beleza da Santa Missa, que, só para resumir, o hindu pediu para ser batizado, porque ele queria receber Jesus na Eucaristia também, e se converteu ao cristianismo. Mas um menino que conseguiu, com a graça de Deus, sem dúvida. E isso, dei apenas um exemplo, mas ele fazia isso com os primos, com os colegas, com os vizinhos, com os porteiros dos prédios. Ele tinha sua bicicleta e ele saía pelos prédios para conversar com os porteiros dos prédios, muitos deles nem italianos eram, para falar a respeito de Jesus, da salvação, da Eucaristia, da confissão, de modo que os pais nem sabiam. Quando ele morreu com 15 anos, no dia 12 de outubro de 2006, no seu velório existiam pessoas assim. Por quê? E os pais nem sabiam que ele conhecia tanta gente, porque além disso, caridade que ele fazia, pegava a sua janta, ia distribuir, ia levar comida para algumas pessoas, roupas, quer dizer, era um menino missionário, de acordo com as suas capacidades de criança, mas um amor grande em tudo aquilo que ele fazia. E isso, é claro, começou também a tocar o coração dos pais que se converteram, que abraçaram de verdade a sua fé. Um dia ele, por exemplo, com o pai, vendo uma fila imensa para que as pessoas entrassem em um estádio, ele perguntou: pai, por que as pessoas não fazem fila para entrar na igreja? Para um show, para uma boate, para um jogo de futebol, para uma festa do mundo, as pessoas fazem fila. Para a igreja, as pessoas não se empenham dessa maneira. Ele, que gostava de chegar alguns minutos antes,
para se preparar para participar bem da Eucaristia e ficava alguns minutos depois em ação de graças, depois de ter recebido a Eucaristia. Meus santos, não há como refletir a respeito desse jovem filho de Nossa Senhora e não pedir a Nossa Senhora que ela nos alcance o Espírito Santo para que uma obra semelhante seja feita também no nosso coração. Peçamos, meus santos, peçamos a Nossa Senhora, peçamos, eu sei que ele oficialmente ainda não é, mas já é, né? Porque quando a igreja canoniza ou beatifica alguém, não é que ela torna santo aquela pessoa naquele momento, ela apenas naquele momento reconhece publicamente a santidade, apenas reconhece naquele momento que ele é bem-aventurado, mas ele já é. Então já podemos pedir a intercessão dele, para que nós também, pequenos e grandes, jovens e velhos, sejamos puros de coração e sejamos generosos para com Deus, deixando-nos guiar pelo Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.